E aí, gente, tudo bem? Feriadão, como é que estão as coisas? Eu tô passando aqui para fazer uma pequena provocação. Você é uma pessoa benigna ou bondosa? Eu gostaria que você respeitasse, você refletisse, melhor dizendo, sobre isso. Aí você vai falar assim: ah, não faço mal a ninguém, nenhuma mosca, de vez em quando eu dou uma esmolazinha. Cara, eu não tô falando disso. Isso aí é muito raso. Isso aí qualquer um, até um vagabundo aí que mata, e em algum momento ele tem esses momentos de bondade. Não tô falando disso. Tô falando de uma coisa mais profunda, mais substancial. Então, eu preciso partir de uma referência. E a minha referência você já conhece, é a Bíblia Sagrada. Aí de repente você pode torcer o nariz aí, Bíblia Sagrada. Cara, tem que respeitar esse livro. Grandes intelectuais, grandes estudiosos e cientistas leram, analisaram, estudaram, refletiram esse livro. Trata-se de um maior best-seller de todos os tempos. E atualmente não é diferente. É o livro mais lido, mais analisado, mais questionado na face da Terra. A Bíblia, ela serve como referência para constituição de muitas nações por todo o mundo. É um livro que tem mais de 5 mil achados arqueológicos, e comprovada a sua veracidade. Seja que mostra porções das escrituras sagradas ou uma maioria, né, das suas escrituras nesses achados. Então, a gente tem que se aproximar desse livro com respeito. Mesmo que você não concorde, respeite, porque é um livro diferenciado. E na minha crença, ele pode ser considerado por alguns um livro qualquer. Mas quando ele está aberto, analisado, lido, crido, ele é o poder de Deus na nossa vida. Ele é capaz de fazer coisas tremendas e a gente consegue ouvir e sentir a vontade do Criador na nossa vida. Então, re, é, é, recapitulando, você é benigno? E aí vou te dar alguns pilares para a gente refletir se a gente está alinhado com essa verdadeira benignidade ou não. E aí tem uma palavra, né? E a gente não pode usar nós mesmos como métrica, porque por motivo óbvio, né? Nós somos tendenciosos, a gente é parcial na nossa análise. A gente se considera os bondosos e os outros não prestam, ou menos do que a gente. Então a gente sempre vai puxar a famosa brasa para nossa sardinha, né? E a palavra de Deus diz lá em Provérbios 20, versículo 6, né? Anotei aqui, diz assim: cada qual entre os homens apregou a sua justiça, mas um homem fiel, quem o achará? A própria Bíblia já coloca que a gente não é padrão, régua, exemplo, gabarito de bondade, de integridade, porque nós somos parciais. A palavra também diz lá em Isaías 64:6, se eu não me engano, que a nossa justiça, né, nós que nos julgamos muitos bondosos, diz que nossa justiça é como um trapo de imundícia. Então a gente tem que, opa, calma aí. Então vamos já usar o padrão certo, tá? A partir da Bíblia Sagrada. Então eu destaquei 5 pilares, ou 5 leis, 5 princípios, como você quiser entender. E aí eu tô consultando algumas anotações aqui. A primeira, reciprocidade. A segunda, semeadura. A terceira, recompensa. A quarta, altruísmo. E a quinta, a lei de Cristo. A gente constrói um caráter benigno a partir dessas 5 métricas que o Senhor estabelece para nós. Então vamos começar pela reciprocidade. Olha que diz lá em Mateus 7:12. Se vós, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais
o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nós que temos essa inclinação carnal e maldosa, a gente consegue dar boas dádivas, ainda mais do nosso Senhor. E quando a gente alinha nosso caráter, nosso entendimento, nossa integridade à vontade do Senhor, mais a gente se parece dele, mais a gente se aproxima dessa benignidade. Porque a benignidade é uma das características uma das características do perfil do caráter de Cristo. O caráter dele é benigno, ele é bondoso por natureza. A segunda reflexão é semeadura. A semeadura é importante, porque o Senhor ele nos inquire, ele nos instiga a sermos bons e benignos, conforme ele é o padrão, mas ele também dá recompensa. Ele nos dá retorno, ele nos dá coisas que nos instiga, que nos motiva a sempre estar nos aperfeiçoando. Então essa semeadura fala sobre, eu tá lá em Gálatas 6:9, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque o nosso tempo colheremos ou ceifaremos. Ou seja, o Senhor ele deixa como uma semeadura, aquele que vai semeando o bem, ele necessariamente ele vai colher o bem. Consequentemente, o nosso caráter, a nossa integridade, a nossa personalidade vai se transformando para chegar nessa métrica da benignidade de Cristo. A terceira reflexão, né, o pilar, seria recompensa. Como eu falei, está lá, vamos lá, Efésios 6:8. Olha o que o Senhor diz, a palavra do Senhor, né, melhor dizendo, que aqui foi Paulo que foi usado como instrumento, né? Cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Ou seja, a gente tem que ter em mente, isso aí é um estímulo, isso aí na verdade é uma motivação, porque nós somos seres finitos e fadados ao desânimo, fadado à desistência e tudo mais. Então o Senhor conhece a nossa natureza e por isso ele nos dá recompensa, por isso ele nos estimula, né? Então ele diz que se nós não desfalecermos, né, a gente vai colher essa bondade do Senhor. O quarto pilar fala sobre altruísmo. Uma coisa interessante, quando a gente vai caminhando, a nossa caminhada cristã, ela é marcada por maturação. Conforme a gente vai caminhando, a gente vai amadurecendo, ou pelo menos espera-se isso. Então a gente vai amadurecendo. No começo, quer ver uma coisa básica? Quando a pessoa começa a caminhar no Evangelho, esse normalmente é o padrão, vai ter sempre exceções, mas esse é o padrão. Tu vê que muita seu juízo de valor é muito questionável, ou a maioria das vezes né? E aquilo aí vai refinando. Ele vai refinando a tal ponto que ele vai estar tão maduro que o altruísmo já faz parte do seu caráter. E o que é um caráter altruísmo? É um caráter que combate a todo momento o ego, aquela necessidade de recompensa, aquela necessidade de ser retribuído a todo momento. Então, quando a gente entende através do Espírito Santo que ser uma pessoa benigna, que ser uma pessoa que faz o bem, agrada o Espírito de Deus e, consequentemente, nos torna melhor, a gente tende a entrar por esse caminho do altruísmo. Então, ele diz assim a palavra, né, de referência, Romanos 12:21, diz assim: não nos deixemos vencer pelo mal, mas vencemos o mal com o bem. Sempre isso. A vida cristã, a característica de um caráter cristão que possui a benignidade de Cristo é sempre vencer o mal com o bem. Sempre a gente vai conseguir?
Deveria, mas nem sempre. Mas sempre que nós errarmos, a gente pede misericórdia, graças ao Senhor, e Ele é bondoso em nos ajudar e nos aperfeiçoar. E a quinta e a última para encerrar o vídeo, já deu 10 minutos, né? Mas antes de encerrar, cara, ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas, a ser relevante, né? Então, a sua curtida é importante, a sua inscrição também é. Ativa o sininho lá também para receber todos os vídeos. Ajuda esse canal a crescer, ele está bem incipiente, comecei esses dias, e você pode ser um ajudador desse canal, tá bom? O quinto pilar, e eu vou finalizar esse vídeo, fala sobre a lei de Cristo. Ou seja, por força da lei de Cristo, nós fazemos o bem também. Porque, como eu falei aqui, nem sempre a gente está num estado esperado. Estado que eu falo, estado de espírito, né? Então, às vezes, a gente prevarica, às vezes a gente deixa de fazer o bem, às vezes a gente tá com a oportunidade de glorificar o nome do Senhor e fazer pessoas mais alegres através da nossa benevolência, e a gente deixa. E a palavra nos alerta, diz, né, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Espero que esses 5 pilares possam te ajudar a você se alinhar ao verdadeiro caráter. E qual é a nossa métrica? Qual é a nossa referência? O caráter benigno de Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma excelente Páscoa e que o precioso sangue de Jesus esteja nos umbrais da sua casa, tá bom? Deus te abençoe.